Namastê! Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você já tem o hábito de assistir os vídeos aqui, seja bem-vindo novamente. Meu nome é Cláudia Agnoli, sou instrutora de yoga e hoje eu trouxe aqui uma breve história do que é o yoga, aonde que surgiu e o yoga da atualidade. Lembrando que isso é de acordo com o que eu venho estudado e também através da minha percepção do yoga, porque é importante lembrar que o yoga ele vai tocar cada um de uma maneira, né? Então, um ensinamento que o yoga traz, ele pode me tocar de uma determinada forma, num determinado momento da minha vida, e para outra pessoa pode tocar de uma forma diferente. E isso é o que torna o yoga mágico, porque é prova de que realmente o yoga é para todos e que a gente pode sim usufruir dele em qualquer momento da nossa vida, diante de qualquer circunstância. Então, eu espero que você goste desse vídeo, te trazendo um pouquinho mais de informação sobre essa prática milenar e que transforma vidas. Então, para começar, pela palavra yoga. Talvez você escute por aí também falando yoga, mas o yoga, ele vem da raiz yuji, que significa atar, unir, religar. E o yoga ele traz realmente essa questão da união. E não a união só com o outro, né? Mas a união com o todo, principalmente dentro de nós, unindo o nosso físico, mental e o espiritual. O yoga ele é uma filosofia de vida e é também uma tradição indiana. Através dessas técnicas psicofísicas, tem a intenção de cuidar e equilibrar o ser como um todo, trabalhando, como eu falei antes, o ser em todas as suas dimensões. Onde que surgiu o yoga? Estima-se que mais ou menos há 5.000 anos antes de Cristo, o yoga surgiu. Não tem uma data exata, é uma estimativa por ser muito antigo. Ele surgiu na Índia, como a grande maioria já sabe, no noroeste, numa região chamada Vale do Rio Indo. Essa região era uma civilização muito antiga, como a gente falou, só que para aquela época era muito avançada. Então, essa civilização ela ficou soterrada por milhares de anos. As escavações, as descobertas dessa civilização, elas iniciaram aproximadamente ali no ano de 1900, que foi quando começaram a descobrir que de fato era uma civilização muito avançada para aquela época. Lembrando que a gente está falando aí de 5.000 anos antes de Cristo, né, gente? Então é muitos anos, né? Foi ali em 1900, então, que eles descobriram a cidade de Harappa e Mohenjo-Daro, através dessas escavações arqueológicas na Índia. E aí você deve estar se perguntando, mas por que era uma civilização tão moderna para a época, né? Por quê? Porque essas cidades elas já tinham como se fosse um urbanismo planejado. Então, se você jogar ali na internet, vou tentar deixar a foto aqui para vocês verem também uma imagem de como era a cidade. Ela já era toda planejada, com vielas, ruas, avenidas largas, rua para pedestres. Então, não eram ruas tortuosas como ia se construindo até pouco tempo atrás. Elas eram sim todas planejadas, tinham um objetivo de ser daquela forma. Uma coisa muito legal também é que já existia casa de 2 andares, instalações sanitárias. Veja bem, isso é algo muito avançado. Além disso, algo muito legal de comentar aqui nesse vídeo com vocês é que a sociedade ela foi identificada como uma sociedade matriarcal, ou seja, não foram encontradas nenhum tipo de armas. A mulher ela era tido como o centro, né? Ela era muito valorizada numa sociedade matriarcal e isso é algo muito legal. Era uma sociedade pacífica,
porque realmente não tinha o uso de armas. Foi nessa civilização, então, nesse tipo de sociedade, que o yoga nasceu. Uma sociedade matriarcal, naturalista e, para sua época, até que bem organizada. Quem criou o yoga? Muitos dizem que o yoga sempre existiu e que não teria como comprovar quem trouxe o yoga. Bom, muitos mestres dizem que o yoga ele sempre existiu e outros dizem que quem foi o pai do yoga foi Patanjali. Patanjali era considerado um siddha, um yogi perfeito. Dizem que ele viveu 4.000 anos depois de Cristo e foi ele quem compilou os Yoga Sutras. O que são os Yoga Sutras? São pequenos aforismos. Inclusive eu tenho aqui uma versão dos Yoga Sutras de Patanjali. São pequenos aforismos que falam sobre o que é o yoga, qual que seria o caminho para se tornar um siddha, né? Um yogi perfeito. Então a gente tem aqui pequenas frases, que são os sutras, e nesse aqui a gente tem um pouquinho da explicação de cada um deles. Existem várias versões desse Yoga Sutras, inclusive é um livro para quem é praticante de yoga, instrutor de yoga, que eu super indico. Não indico essa versão, mas isso é para outro vídeo também, para que a gente possa complementar aqui. Então, como eu falei, muitos dizem que o Patanjali foi o pai do yoga e outros não. E por ele ter por ter compilado os Yoga Sutras, isso não significa realmente que ele foi o criador. Ele pode ter recebido isso como um dharma de passar realmente o que é o yoga. E por que eu fiz questão de comentar isso? Porque há quem diga também que quem criou o yoga foi Shiva. O Shiva é uma deidade indiana, inclusive eu tenho também uma representação dele aqui. Seja uma imagem fictícia ou não, todos dizem que ele teve grande participação na criação dessa filosofia de vida. E como se trata de uma filosofia muito antiga, existem muitas especulações sobre isso. Enquanto se praticava muito yoga lá na Índia, e com certeza de uma forma bem diferente do que a gente pratica hoje, vamos entender quem é que trouxe, como é que chegou o yoga aqui no Ocidente? Foi com a chegada do Swami Vivekananda em 1863. Ele chegou para uma conferência religiosa em Chicago, nos Estados Unidos. E o sucesso dele, por ter conseguido disseminar a filosofia do yoga no Ocidente, foi porque ele abraçou muitas filosofias agnósticas relacionado do mental e a ciência. Então, ele realmente aplicou o que é o yoga, ele fez essa união, mostrando que qualquer pessoa pode ser espiritual sem depender de qualquer religião. Mesmo que ele tinha e afirmava isso, que a vontade dele era conhecer a verdade de Deus. Vivekananda, então, trouxe um despertar para os ocidentais. Então, Vivekananda acabou conquistando com isso o povo americano e conseguiu enxergar uma nova geração de despertar ali. Como Vivekananda tinha essa mente mais aberta, esse pensamento mais livre de preconceitos, ele foi convidado a discursar por muitos lugares dos Estados Unidos, chegando até o Canadá. Mas não foi por Chicago, não foi na região de Memphis e também não foi no Canadá que ele fundou a primeira escola de Vedanta. Aonde ele se consagrou foi em Nova York. E olha só, se a gente olha para Nova York, realmente é uma cidade multicultural e foi lá que ele se estabilizou e acabou criando a primeira escola. Isso aconteceu em 1894 e desde lá ele foi fundando várias escolas ao redor do mundo. Hoje, se você jogar na internet, existem milhares de escolas de Vedanta fundadas pelo Swami Vivekananda. Então, o yoga da atualidade, né? Vou comentar até algo pessoal que eu tenho escutado bastante. Agora, a gente tá aí no ano de 2018 e a gente viu um boom
né, do yoga, do autoconhecimento, da espiritualidade, né, de muitas técnicas que a gente pode acessar e fazer essa conexão de olhar para dentro. Mas, como a gente pode ver, o yoga ele não é modinha, ele surgiu há 5.000 anos antes de Cristo. Agora que a gente está precisando, eu diria assim, mais dessa filosofia de vida, e eu acredito muito que esse boom ele pode ter acontecido devido às altas cargas de estresse, de ansiedade, de falta mesmo que as pessoas estão encontrando com muito mais facilidade, né? Então, digo até não encontrando, mas que estão despertando de que existe um algo a mais, né? Que não é só essa vida aqui na matéria, que existe sim a vida na matéria e que a gente precisa vencer, mas que a gente precisa fazer essa união com aquilo que a gente não pode ver, com aquilo que a gente não pode tocar, que é o nosso espírito. É até meio clichê a gente falar, a gente vai morrer e não vai levar nada, e a realidade é que a gente vai levar muita coisa, a gente vai levar todos esses registros que nós temos dentro de nós, e muito mais que isso, qual é o legado que a gente está deixando? Porque não é o que a gente deixa de material, é o que a gente deixa com o que a gente é, com o que a gente faz, com as nossas ações no mundo. É interessante falar também que existem muitos métodos que conservam a sua linhagem. Por exemplo, a prática de Ashtanga Yoga, que é a que eu tenho conhecimento. Ela conserva muito as suas raízes, embora já tenha muitos professores que tenham se modernizado dentro dessa prática. Mas não é o indicado, não o indicado, mas assim, é importante que você siga essa filosofia da forma como ela foi passada. No yoga existe um termo que se chama parampara, que é quando o conhecimento é passado de mestre a discípulo. Então o mestre ele tem que ter experiência, ele tem que ter uma prática diária, não só uma prática de asanas, mas realmente uma prática de yoga. E quando a gente fala em prática de yoga, não é só você estender o seu tapetinho e fazer uma porção de posturas. A prática de yoga ela se dá na vida, através do autoestudo, autoobservação, através da aplicação dos yamas e niyamas, que são os preceitos morais e éticos, e por aí vai, que também esse é outro tema que a gente pode falar num vídeo aqui no YouTube. A gente pode dizer que o pai do yoga moderno foi Krishnamacharya. Para nós, talvez não tão moderno assim, né? Mas para quem nasceu em 1888, considerando que o yoga ele surgiu 5.000 anos antes de Cristo, isso significa que ele é sim o pai do yoga moderno. Foi ele quem trouxe, inclusive, através de conhecimentos, as práticas de yoga, através dos asanas, dos yoga sutras, como ele recebeu todo esse conhecimento. A proposta continua sendo a mesma, que é trazer o foco para o que é simples, e isso começa através do nosso corpo. Por isso que a prática de asanas ela é também importante para que a gente possa tomar consciência desse corpo, que é o nosso templo sagrado, onde a nossa alma habita. E através desse contato, o yoga ele vai nos conduzindo para que a gente entenda a forma como nós estamos nos tratando e mostrando que o caminho é sempre de dentro para fora e não de fora para dentro. Uma das consequências de se praticar yoga é que a gente pode começar a perceber como que a gente estava distanciado de quem nós realmente somos, do que é simples, da simplicidade de ser, do que é bom para nós, do que faz sentido para nós, e de entender realmente qual é o nosso propósito de vida, ou se a gente está seguindo realmente naquele fluxo automático, escutando o que os outros falam e aceitando aquilo que nos falam. Então é realmente uma forma de nos tornarmos mais conscientes das nossas verdades e dos nossos valores. Só quando nós estamos inteiros é que podemos nos sentir mais leves e mais realizados. O yoga, ele é a habilidade na ação. Então, para mim, essa frase clássica do yoga, ela vem como: se em cada coisa que nós fizermos, em cada ação que a gente tiver, nós colocarmos uma intenção, é aquilo que vai reverberar na nossa vida. O yoga, ele me trouxe
uma compreensão de que de fato somos nós que criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos, que se transformam em ações, que se transformam em palavras, que se materializam no nosso corpo. Então é isso. Deixa um pouquinho aqui do que é o yoga, como surgiu e o que ele me tocou. Então sente através disso que eu compartilhei se ele te tocou de alguma outra forma, talvez. Se tem algo específico que você gostaria de saber, também através das práticas de yoga que eu tenho publicado no YouTube. Então você pode compartilhar comigo no meu Instagram, no claudia.yoga, ou se você quiser também, pode deixar um comentário, me mandar um e-mail, deixar um comentário nas fotos, que com certeza eu vou ter o prazer de trazer esse conteúdo aqui para vocês. Gratidão, namastê!